E o clima esquentou! Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva na área. Sexta-feira quente, muito assunto polêmico. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Michele. Muito bom ter vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar tudo sobre essa situação envolvendo o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que ainda é uma incógnita. Tem a vitória do Santos na Libertadores, novidades de Corinthians e São Paulo, então fique com a gente. É muito rapidinho, porque tem dicas para você. Fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor. Em 1941, o futebol feminino foi proibido por um decreto-lei no Brasil. Parece exagero dizer assim, mas até 1979, apenas 41 anos atrás, cenas como essa, ainda que no futebol amador, não eram vistas. Bom, pelo menos não legalmente. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. A gente encontrou também nos jornais registros de que o futebol foi impedido por uma ação da polícia. Havia as equipes masculinas disputando campeonatos, craques nascendo, Brasil sendo campeão de Copa do Mundo em 58, em 62, em 70, e as mulheres proibidas. Essa proibição cai no fim da década de 70, e aí, a partir da década de 80, que começa uma movimentação. Se comparado ao masculino, o futebol feminino ainda é muito recente aqui no Brasil. Existem reflexos que hoje são visíveis, desde questões técnicas, táticas, até a sua gestão no geral. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. A folha salarial das jogadoras é apenas um reflexo desse atraso no futebol feminino. Basta comparar o salário de Marta e Neymar. A brasileira que joga no Orlando Pride recebe aproximadamente R$1.047.000 por ano. Já o craque do PSG ganha cerca de 396 milhões de reais no mesmo período, 269 vezes mais. Na Confederação Brasileira de Futebol, a situação não era muito diferente. Por anos, os homens receberam mais do que as mulheres para defender o verde e amarelo. Mas no início desse mês, esse jogo empatou. Finalmente, a CBF igualou os valores recebidos pela seleção feminina e masculina de futebol. Essa igualdade de pagamentos se dá a um dia de trabalho, a uma diária de trabalho. Junto com as diárias iguais, veio também o anúncio das primeiras mulheres assumindo os cargos de gestão do feminino na entidade. No início do mês, a CBF anunciou as contratações de Duda Luizelli e Aline Pellegrino, ambas ex-atletas e com experiências em gestão. Duda será coordenadora da seleção, enquanto Aline assume a pasta recém-criada de coordenação de competições femininas. E o talento natural que essas minas vão te mostrar. Não tem quem não se emocione, vibre, abrace e torça. Apesar do avanço nas últimas semanas, uma coisa é fato. Ainda há um longo caminho pela frente para que o futebol feminino conheça verdadeiramente o significado da palavra igualdade. E duas coisas são consenso quando o assunto é o que falta no futebol feminino. O que eu acho que falta é investir na base e trazer profissionais capacitados para atuar no comando dessas seleções. Mulheres que vieram do futebol feminino ocupando cargos importantes, que sabem como é esse caminho, como as coisas funcionam. Muito importante ter mulheres trabalhando com futebol, e eu acredito tanto no futebol feminino quanto no masculino. A gente precisa estar no futebol. Pois é, quem sabe agora com a CBF igualando então os prêmios, é isso? A Copa do Mundo masculina e a feminina terão o mesmo prêmio. E as diárias também. Quando elas ficam lá na Granja Comaria agora, elas recebem uma diária, e antes os homens recebiam mais por estar ali, treinando para defender a seleção brasileira, agora não. Agora elas recebem mais a mesma do que coisa. Justo, né? Justo. Agora, é sempre um problema, porque
ninguém dá nada de graça, né? O problema é o impacto que gera um jogo feminino e um jogo masculino. E isso só será quebrado com vitórias, com a sequência de trabalho, porque o Brasil é um país extremamente preconceituoso. Então é muito difícil convencer um cara que gosta de futebol que ele veja também o futebol feminino. Então, aquele que lota estádio, normalmente, ou qualquer coisa, o cara que faz um show e lota o show, ele vai ganhar mais do que o cara que não lota o show. É mais ou menos por aí. Mas, sem dúvida, essa atitude básica, né? Ali na base, os dois estão prestando serviço para a seleção, ganham igual, prêmio igual, é isso aí. É exatamente isso. Até que eu conversei com a Fernanda, que fez a matéria bem legal, ela falou sobre a questão do salário. Poxa, mas a Marta é melhor e o Neymar é o melhor, por que é tão diferente? Eu falei exatamente isso que eu falei. O Neymar, o retorno que ele traz para o clube, acaba que aquele salário para ele não é muito. Porque ele traz um retorno talvez 3, 4 vezes maior. E a Marta não traz esse retorno. Por que ela não traz? Porque não há tanto investimento. Provavelmente nos Estados Unidos o futebol feminino paga mais do que o masculino. Chegou um momento que era mesmo. Não, mas hoje nos Estados Unidos provavelmente é assim. Que lá cresceu é uma bastante. grande atração mesmo. A questão do salário acho que está muito atrelada a essa coisa do investimento, quanto as pessoas assistem. Aí eu lembro até do vôlei, Luciano do Vale, quando começou a transmitir vôlei, ninguém assistia vôlei. Hoje todo mundo assiste vôlei. Então é uma questão de costume, de vai crescendo mesmo. O que a CBF tem que fazer é isso, a parte dela. Obrigar os clubes a terem times também, femininos. Os jogadores obrigar isso, para participar da empatar a diária. Então assim, a CBF tem que fazer a parte dela. O resto vai ser pouco a pouco mesmo. Time grande também tem que ter o time feminino e sempre... Mas só tem porque é obrigado. Só tem porque é obrigado e sempre investir na base, sempre investir. Eu gosto que invista colégios, seria muito legal se os colégios tivessem os times. Para isso. O handebol cresceu muito no Brasil por causa dos colégios. É muito importante que os colégios estaduais também tenham esse investimento, porque você tira as crianças que vão ficar se divertindo aonde? Às vezes vão na rua. Se você tem o colégio para fazer isso, basquete, vôlei, futebol, tem que oferecer isso, né? Bom, pessoal, vamos com a nossa enquete de hoje, hein? Os jogadores do Palmeiras estão certos em querer jogar contra o Flamengo? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e vote. O que vocês acham, Flávio? O Flamengo não está querendo jogar, está com pressa de voltar e tal, então vamos jogar. Não, mas agora o Flamengo acho que não quer mais jogar. Então. Mas o Flamengo não é o dono do Porque o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Mas eu falo, não era assim que... Na minha cabeça, não poderia nem ter voltado o futebol. Tá morrendo gente todo dia e tal. Aliás, na abertura dos jogos parece até uma gozação, né? Aparece lá 130 mil mortos. 1 minuto de silêncio. É um negócio absurdo. Mas já que voltou e o Flamengo foi um dos que mais quis voltar, vamos jogar, vamos embora. Eu acho que os jogadores do Palmeiras estão pensando no campeonato. A gente pode jogar contra o Flamengo todo desfalcado. E o Flamengo, que fez tanta questão de jogar, agora na Libertadores. Então, assim, sempre quis jogar, brigou por isso, aí agora não quer jogar porque está numa situação ruim. Entendo que a posição do Palmeiras e dos jogadores é essa, então... E eu não lembro dele ter feito qualquer tipo de solidariedade, o Flamengo, ao Goiás, quando o Goiás deu o CRB teve 12, se eu não me engano, também. Eu falei isso ontem aqui, mas se você fosse jogador do Palmeiras, você ia querer jogar contra o Flamengo, sabendo que tem, sei lá, 11, mas eles 20... querem. Não, 20 pessoas infectadas, sendo que o resto também pode estar infectado e você pegar? A testagem tem sido feita um pouco antes dos jogos e não tem sido... você vê, o Flamengo jogou lá contra o pessoal do Guayaquil e do Barcelona e do Deportivo, né, do Del Valle, e só um jogador ficou infectado. E o Flamengo estava com um monte, né? Então, parece que no contato... Aliás, o Walter Ferreira do meu domingo vai estar no mesa, ele vai explicar isso aí. Parece que no contato, no jogo, tem sido muito pequena a possibilidade de infecção. A questão aí é o que o Flávio falou. Assim, o Flamengo fez muita pressão para ter campeonato, para voltar com o futebol, no momento que a gente estava numa situação bem pior do que está atualmente. Então, assim, eles pressionaram, quiseram. Agora, estavam nessa situação na Libertadores, mesmo assim, fizeram pressão para jogar. Então, de repente, voltaram não antes, dá. Né? Sim, falando a opinião, a minha opinião é igual a do Flávio. Não tem que ter. Tem que ter. Se você for pensar na saúde, não tinha que ter o jogo. Agora, o que é duro é o Flamengo agora dar uma de... Ele quer volta de público. Exatamente. Ele quer, vamos jogar. Bom, você que está em casa pode mandar um WhatsApp pra gente. Anota o número aí, 11 99479 1633, beleza? Aos poucos, o Cuca vai ajeitando o time do Santos. Uma vitória suada lá no Equador na noite de ontem deixou o Peixe com um pé na próxima fase da Libertadores. O Santos foi até o Equador e abriu o placar logo no comecinho. Soteldo fez o cruzamento e Marinho conferiu as redes, 1-0 pro Peixe. No segundo tempo, o Delfim empatou.
Corozo, na jogada individual, serviu Rojas na boa para deixar tudo igual. Mas a noite era do Santos. Pouco depois, Raniel recebeu de Marinho e lançou na medida para Jean Mota. Placar final, Delfim 1, Santos 2. Depois do jogo, o Marinho quebrou o silêncio e deu uma arriscada no portunhol. Creo que isso é muito importante. Marcar gol primeiro em Libertadores. Foi um grande partido e somente agradecer a todos por um grande partido. O importante hoje é a vitória, né? Um jogo que foi bem jogado dentro do possível, mas a gente poderia ter matado o jogo, né? Não precisava sofrer como a gente sofreu com a única chance do adversário no segundo tempo e acabou entrando. Gostaram do jogo? Olha, eu achei uma vitória muito importante, o Santos praticamente classificado para a próxima fase. E uma coisa que eu queria destacar aqui, muita gente desmerece um pouco esse time do Santos. Ah, o time do Santos não é nada disso, o Cuca faz milagre. Eu não acho que o Cuca faz milagre, acho que o Cuca tem muito mérito, a equipe do Santos é uma equipe que está jogando bem mesmo. E o Santos, parando para pensar, ele tem jogadores que o Corinthians não tem, que São Paulo não tem, jogadores que garantem pontos. O Marinho tem garantido pontos, o Soteldo tem garantido pontos, o Veríssimo é um belíssimo zagueiro, o Sanches é um cara da bola parada. Então, assim, o Santos tem jogadores ali importantes que garantem pontos para a equipe de um jogo de 1-0, de um 2-1. Então, assim, é um Santos que a gente tem que ficar de olho, tá bem, o Cuca tá bem, o time tá jogando bem e principalmente o Marinho tá numa fase espetacular. Pois é, foi uma vitória normal, porque o Delfim realmente é o time mais fraco do grupo, e o Santos deixou um pipinaço para o Olímpio e para o Defensa e Justiça. O Olímpio nada é tricampeão de Libertadores, como o Santos, e está numa situação bem complicada. Então, com esse empate, agora o Santos só precisa de mais um empatezinho para se classificar, e talvez nem precise desse empate. Foi importante ganhar lá, dura é viajar para lá, né? Nossa Senhora. Esse tipo de jogo eu faria em Miami. É lógico, 9 horas de voo, levou 13. Não vai ter público mesmo? Leva em Miami o jogo, pô. Não dá. Olha, a torcida do Santos ficou feliz, hein? Olha o que o Santos postou nas redes sociais, dá uma olhadinha. Isso foi demais. Foi uma brincadeira do Santos, porque todo mundo brinca com o Santos que é só time de velho, só tem torcedor velho na arquibancada, aí o pessoal então pegou e fez uma brincadeira. Ai, quando a gente ia pra balada, que eu era novinha, era assim que dançava. Eu nunca dancei assim. A coisa do mundo é você aceitar a brincadeira. Melhor coisa que tem é aceitar a brincadeira. O porco do Palmeiras. Até o Santos já tirou onda, né? Legal, é isso que tem que fazer. Ficar bravo, ficar bravo. Eu nunca tive apelido porque eu nunca liguei. Eu não tô nem aí, né? Então eu sou de Santos e é verdade. Tem muito santista que fica bravo com a história. Mas é velhinho? A torcida é velha? Sim. São os velhinhos que ficam bravos. Ficam lá jogando dominó e xingando. Na praia, né? Jogando lá. Isso aí se deve apenas ao maior brasileiro de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. Quem nasceu naquela época não tinha como não ser pelezista. Eu fui pelezista quando era garoto. Não tem como não ser pelezista. Não tem como não ser. E aí, é claro, os caras ficaram velhos, né? Pelé vai fazer 80 anos daqui a alguns dias. Então, é lógico que a torcida do Santos é mais velha. Porque eles tiveram a alegria, a felicidade, Pelé, a maravilha, né? De ver de ponta a ponta o maior personagem que o Brasil já tem. Meu padrinho corintianaço, também um dos maiores que eu já conheci, mora na Vila Belmiro. E fala pra mim que ia ver o Santos do Pelé. Eu sou corintiano, mas eu ia pra Vila pra ver o Pelé. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Luan Pérez, que é zagueiro titular do Peixe. Ele vai falar um pouquinho sobre como que foi a partida, como tá sendo o trabalho do Cuca e tudo mais. Então, já, segura aí que a gente vai conversar com o Luan. Sabe quem é o personagem do nosso quadro Bastidores do Esporte de hoje? Esse moço aqui, ó. Esse moço aqui que tá do meu lado. A gente vai mostrar um pouquinho da rotina do Salazar. Então, para você que curte jornalismo e quer entender como funciona tudo por aqui, dá uma olhada. Opa! Vivão! Começando mais um dia. E normalmente é assim, 1 hora para chegar, mas sem certeza da hora de ir embora. Afinal,
a notícia não está preocupada com o expediente do jornalista, né? Então, vamos embora. Então, nada de perder tempo. Logo de cara, aquele papo para alinhar como vai ser a minha participação no Gazeta Esportiva. Esse é o momento que descubro quanto tempo terei para passar as informações, em que momento vou entrar e quais serão os assuntos do dia. Uma coisa que eu acho bacana da nossa profissão é que a gente não tem rotina. Cada dia uma hora, cada dia uma pauta, e você tem que estar preparado para fazer de tudo um pouco. Hoje, por exemplo, eu vou escrever para o site, vou preparar uma entrada ao vivo para o Gazeta Esportiva e tenho que preparar um VT também para a TV. Então, é correria e imprevisibilidade. Vamos embora! Já fora da redação, o ritmo segue acelerado. É o tempo de improvisar um lanchinho, dar uma ajeitada no visual, testar o microfone e... Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pra falar a verdade, esse é o cenário mais próximo do ideal, né? De vez em quando, a própria pauta eleva os níveis de tensão e concentração no trabalho. E pera que não acabou. Aqui na Gazeta eu ainda dou meus pitacos como comentarista, faço o podcast Bola na Fogueira e ajudo a manter o site sempre atualizado. Outra coisa muito importante é entender que a apuração ainda é a maior obra-prima do nosso trabalho. Para isso, você tem que estar sempre ligado, sempre. Não interessa se você está andando na rua, se você está no carro, no metrô, no ônibus, de folga, de férias, indo dormir ou acordando. Essa é uma parte do nosso trabalho que, de fato, nunca para. Dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. No dia que o Corinthians decidiu demitir o técnico Thiago Nunes, eu tava de folga na minha casa, lá em Santos. Grande coisa. Atenção! Acaba de chegar a informação aqui para nós do Thiago Salazar, nosso repórter, setorista também do Corinthians. Thiago Nunes demitido. Vou te falar que eu tô com saudade de escrever do estádio, sentir a coletiva, entrar naquela luta que é a zona mista, entrevistar personagens sem ser por videoconferência, mas faz parte. Enquanto a gente espera pela volta do velho normal, a busca pela excelência no trabalho jornalístico segue incansável. E como vocês viram, vai muito além dos 90 minutos. E esse é o lema do nosso site, gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Eu coloquei para finalizar o off. Assim, a única coisa que eu lamentei, entre aspas, não poder mostrar é aquela correria quando a gente vai trabalhar para o site, no estádio. Aquela coisa, desce escada correndo com o note na mão para você pegar a coletiva, senão você perde. Então é algo que a gente não está podendo fazer, mas acho que deu para ter uma ideia ali. Quem está pensando em fazer jornalismo. Casper aqui estudar jornalismo, é mais ou menos isso daí. Ó, pessoal, Casper Libero é a faculdade do jornalismo. Bom, o Santos já voltou ao Brasil e um dos jogadores que esteve em campo na vitória de ontem vai participar ao vivo aqui do Gazeta Esportiva com a gente. Luan Pérez, zagueiro titular do Peixe, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô Luan, essa vitória deixou o Santos a um empate da classificação para as oitavas da Libertadores. Conta pra gente como que foi jogar naquele gramado horrível lá no Equador e voltar com os 3 pontinhos para casa. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. E foi uma correria danada, né? A gente chegou agora, praticamente, fazem, 30 minutos que eu estou em casa. Estamos exaustos, né? A gente saiu ontem, depois da partida, e foram 8 horas de viagem, bem desgastante. Depois das 8 horas ainda teve, né, o trajeto até Santos aqui, 2 horas na Serra, porque estava um pouco de trânsito, ia longe do aeroporto de Guarulhos, então foi uma viagem bem complicada. Sobre o jogo, um gramado muito ruim, né? Onde principalmente os zagueiros que estão acostumados a jogar de trava de ferro não tinha nem condições de o campo ser tão duro que doía todo o tornozelo, todo o joelho. Então foi um jogo bem complicado, né? O gramado favoreceu muito o time deles que estavam acostumados, mas graças a Deus a gente conseguiu se sobressair na técnica e trazer os 3 pontos para cá e engatilhar a classificação. Flávio Prado. Ô Luan, obrigado por nos atender. E o Santos está com dificuldades, não, né? Está proibido de contratar jogadores. O Laércio foi liberado, o Elias, que estava palavrado, foi liberado. E você faz 2 funções. Você joga tranquilamente para o ser canhoto na quarta zaga ou na lateral esquerda. E cada vez mais o Santos vai precisar que vocês façam muitas coisas, né? Mais do que aquela sequência natural que teria, com algum tempo de descanso, alguma situação desse tipo. Somadas a essas viagens que o Santos está fazendo. Como é que dá para resolver essa história? Como é que você faz para se manter fisicamente em condições?
Cara, é muito complicado, né? Eu acho que o preparador físico nosso, né, o Omar, tá fazendo isso muito bem, porque ele não tá exigindo muito da gente nos treinos, né? Sem condições da gente treinar com intensidade, da gente treinar como o Cuca queria, né? Como o Cuca gostaria, para a gente ter uma melhor tática em campo, mas o tempo de treino é muito curto. A gente praticamente, depois do jogo do Botafogo, a gente não treinou até o jogo de ontem. Teve só um treino rápido ali de bola parada, mas sem condições, né? Até para os jogadores não sentirem as lesões. Ontem, por exemplo, o Lucas Veríssimo teve que sair da partida porque sentiu uma dor no tendão, pelo acúmulo de jogo também. E é difícil, né, não ter mais atletas à disposição. Por exemplo, agora eu estou suspenso e o Veríssimo também está suspenso e lesionado, então só temos o Alex ali de quarto zagueiro pela esquerda, então no lugar do Veríssimo provavelmente deve ir o Jobson ou o Alisson, que são volantes, né, então também tem que fazer essa função. O Felipe Diona também jogando todos os jogos, mas quando ele não jogar também, se precisar de mim, eu estou apto a jogar ali na lateral esquerda também. Thiago Salazar. Ô Luan, prazer falar com você, obrigado por atender a gente aqui ao vivo, que eu fiquei sabendo a correria que foi lá para o Luan atender a gente. Luan, eu queria saber de você o seguinte, você viveu de perto aí uma situação complicada, né? O Santos com salários atrasados, os jogadores acionando na justiça, acertando com outros clubes. Eu queria saber de você, quando acontece uma situação dessa, o Carioca me lembrou dessa questão, você chegou a ser procurado por outro clube? Há esse tipo de assédio, entre aspas, de, poxa, eu sei que o Luan é um grande zagueiro, lá não estão pagando ele, vamos lá ver se o Luan não está afim de vir para cá. Acontece isso, Luan, é normal? Aconteceu com você agora no Santos? Explica pra gente. Cara, eu acho que o assédio acontece em alguns jogadores, né? Por exemplo, eu acho que o caso do Sacha, o caso do Everson, que são jogadores que saíram, com certeza mais jogadores devem ter tido um assédio. Para mim, sinceramente, não chegou nada em mim. Pode ter chegado para um empresário, mas por ética também não ter me falado. Mas para mim, Luan, não recebi nada, né? Claro que a gente conversa no clube, a gente sabe dessa situação chata, né? E no clube a gente conversa, o Santos, querendo ou não, ele corre o risco de perder jogadores como perdeu e corre o risco de perder mais. Então é uma situação chata, onde nós somos empregados, né? Todo mundo que é profissional sabe que precisa receber o salário, né? Mais do que obrigação da empresa pagar, né? Mas independente da situação do clube, como a gente sempre conversa, como eu conversei com o Marinho, por exemplo, agora voltando do voo, independente da situação que o clube está, a gente está se doando dentro de campo, a gente está dando o máximo dentro de campo, né? Os resultados estão vindo e não é o clube, a diretoria que traz essas vitórias, e a gente dentro de campo, não é mais ninguém, então a gente fica muito feliz e orgulhoso por isso. O Lucas Mussetti, nosso setorista, repórter setorista do Santos, direto da Baixada, tem pergunta para o Luan Pérez, para a gente, Mussetti? Você tem? Boa noite, Michele. Tenho uma pergunta sim para o Luan Pérez. Primeiramente, boa noite, Luan. E queria saber de você como que enxerga essa situação contratual no Santos. Você está emprestado pelo Bruges da Bélgica até dezembro e o Campeonato Brasileiro termina só em fevereiro. Os valores envolvidos para permanência em definitivo são altos, mas falando só no empréstimo, você já sabe se o Bruges te libera até fevereiro para que você não corra o risco de sair na reta final do Brasileirão? Então, essa é uma questão que eu conversei há uns 2 meses atrás com o William, que hoje não está mais no clube, né? Que o William falou que ia tentar convencer o Bruges a eu me manter até fevereiro. Por mim, ótimo, né? Estou tendo um ano muito bom no Santos, então quero terminar a temporada no Santos. Não depende só de mim. Mas eu acho que, por questão de ética também do Bruges, entendendo a pandemia, entendendo o que aconteceu, eles podem acabar liberando esses 2 meses, né? Por tudo que aconteceu, não só no Santos, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que esses 2 meses não teriam problemas, mas depois, falando de contrato com uma compra, né? Que aí depois, quando acabar o empréstimo, eu não sei de nada, ninguém veio conversar comigo até o momento, nem que, vamos comprar ou não temos condições, não, zero, ninguém falou nada comigo, então eu não sei do que pode acontecer ainda.
Beleza, Lu, a última pergunta, Flávio Prado. Essa é muito pessoal. Você morava numa das mais belas cidades do mundo, a cidade medieval de Bruges. Estava jogando no futebol europeu, é o auge, né, da carreira do jogador. Por que você resolveu voltar? O que aconteceu, Luan? Cara, é uma pergunta também bem difícil, né? Eu acho que quando eu estava... Agora eu estou namorando, mas quando eu estava no Bruges eu estava sozinho, solteiro, então não é fácil você ir para um país gelado, para um país onde você não fala a língua principal, né, que é o holandês, sozinho. Claro que meu pai me dava apoio, ele ia uma vez ou outra, mas não era com tanta frequência, né? E a parte de solidão assim foi muito forte. E também acarretando que a parte dentro de campo também não estava me ajudando muito. Eu não jogava muitos jogos, eu ficava de fora. Eu sou um zagueiro que, eu até comento aqui no clube, que o meu GPS dá sempre alto para zagueiro. O cara sempre fala que dá sempre alto. Lá no clube eles me cobravam que eu era o que menos corria em campo, que eu menos corria no treino. Então, a parte física lá me desgastou muito, o meu relacionamento com o treinador e com o preparador físico. Claro, eu sempre respeitando, mas por dentro eu ficava desgastado. E quando eu recebi a proposta do Santos, que era um grande clube do Brasil, eu não pensei duas vezes. E eu tinha recebido a primeira do Grêmio, que o Bruges recusou, e um mês depois apareceu a do Santos, e eu não pensei duas vezes para vir para cá. Ai, que bom que você veio para cá, Luan. Isso mesmo. Fica aqui no Brasil que você acrescenta muito para o nosso futebol. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Toda a felicidade do mundo para você, viu, Luan? Obrigada por nos atender. Obrigado a vocês. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, um beijão. E agora tá com namorada, nada como as brasileiras, né? Vou deixar ele felizão da Silva. Muito frio na Bélgica. Não, essas belgas não estão com nada. Veneza daquele lado. É uma cidade e o Luan é bonito pra caramba, né? Olha lá, as belgas que perderam. Então, lá é a capital mundial da cerveja. Pra mim, tanto faz porque eu não tanto bebo. Faz que eu também não mas bebo. É a capital mundial da cerveja. Mas é uma cidade medieval, é uma espécie de uma Veneza. É uma cidade maravilhosa. Não, tudo bem, mas aí você fica lá andando sozinho na cidade. Eu entendo, Luan. Não, claro. Aí é cada um, né? E outra, vai que não tem Netflix lá, não deu pra assistir. Na Bélgica. Olha, vamos com o José Paz, lá na Academia de Futebol. A confusão entre Palmeiras e Flamengo não tem fim, né, Zé? Quando que vai terminar essa confusão? Tá todo mundo testado por aí? Boa noite. Boa noite, Mi. Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa. Quando vai acabar essa confusão, eu não sei, mas aqui no Palmeiras tá todo mundo testadinho, bonitinho. Hoje, antes do treino da tarde, aqui na Academia de Futebol, todos os jogadores do Palmeiras foram testados para a Covid-19. Depois do jogo lá no Paraguai contra o Guarani, empate em 0-0, alguns atletas, alguns membros da comissão técnica do Palmeiras também foram testados naquele exame de praxe, né, no pós-viagem, enfim. Tá tudo certo, o Palmeiras segue o cronograma para a partida do próximo domingo às 4 horas da tarde contra o Flamengo no Allianz Parque. Partida que está mantida pela CBF, tudo certinho, Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque. E por falar em Flamengo, o adversário do Palmeiras, hoje o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, deu uma entrevista para os nossos amigos lá do Sport TV e disse que está faltando um pouquinho de sensibilidade da CBF em relação ao Flamengo. Disse também ali nas entrelinhas que falta um pouco de boa vontade de algumas pessoas com o Flamengo, estão dando um tratamento diferenciado para pior para o Flamengo nessa situação da Covid-19. E aí, em um determinado momento lá da entrevista para o Sport TV, o Landim deu uma declaração estapafúrdia, na minha opinião, viu, Michele? Ele foi defender os atletas que estavam sem máscara depois, lá no voo, na volta, né, de Guayaquil, depois da vitória do Flamengo por 2-1 para cima do Barcelona. Muita gente sem máscara, todo mundo aglomerado lá no avião, tirando foto, dando risada. E aí o Landim disse que beleza, tranquilo, aquilo pode acontecer sim, porque estava todo mundo sem máscara, mas prendendo a respiração, Michele. Então é um novo protocolo aí contra a Covid-19, viu, minha amiga? Você pode andar na rua tranquilo, mas prende a respiração, que aí o vírus não te pega, tá bom? Nossa, prende a respiração.
Será que funciona isso? Brincadeira. O presidente do Flamengo, dando uma entrevista, rede nacional, falar, eu prendo a respiração. Assim, é uma falta até de senso do ridículo, acho. Do ridículo e do lugar que ele ocupa hoje. Ele é presidente do Flamengo, ele fala para uma massa muito grande, ele falar isso em rede nacional, além de tudo, é um mau exemplo, assim, absurdo. Como disse o Zé ali, estapafúrdia a declaração. O Flamengo não prima pela ética faz tempo. Da mesma maneira que conseguiu ser montado um grande time e tal, ok, mas eticamente, desde do Ninho do Urubu, que a gente não vê nenhum tipo de solidariedade ética, nada, empatia, não tem nada disso. E a conta chega, gente, a conta chega. Plantou, colhe, tá aí. Recado da galera pelo WhatsApp. Boa noite, Michele. Boa noite toda a equipe. Com certeza, tem que haver jogo. O Palmeiras, a diretoria do Palmeiras está corretíssima. Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o Perão da Vila Matilde. Na minha opinião, os jogadores do Palmeiras têm sim que estão certos em querer jogar. Acabou. É a regra do jogo. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Boa noite, Perão da Vila Matilde. Boa noite, Michele, amigos, Gazeta Esportiva. Nessa polêmica, se fosse o Palmeiras que tivesse feito o pedido de cancelamento da partida, o Flamengo ia querer jogar? Obrigado, Marco Antônio de São Paulo. Tá certo, todo mundo fez colocações muito legais. É o que o Flávio acabou de falar. O Flamengo, ele está se colocando num lugar, assim, tem que ser do meu jeito. A bola é minha, tem que ser do meu jeito, é tudo do meu jeito. Quando é bom para mim, tudo bem. Quando não é bom para mim, tudo bem. Então, se fosse o contrário, muito provavelmente o Flamengo ia fazer força para jogar, como fez para ter campeonato, como fez para jogar na Libertadores agora quando a Conmebol não queria. Então, ele não quer por causa disso. Agora, é uma pena. Eu acho que o Palmeiras, Flávio, está numa situação que podia, assim, também dar o exemplo, pegar e falar assim, olha, a gente não quer jogar, mas não tem nada a ver com o Flamengo nem com o Palmeiras. É uma questão de saúde, de não colocar os nossos jogadores em risco. Eu pensei nisso. É óbvio que os jogadores do Palmeiras estão em risco a partir desse momento, jogando contra o Flamengo. O que você acha? Não sei, eu já falei, para mim não deveria ter voltado a bola a rolar. Eu acho isso até desrespeito com as pessoas que estão morrendo todo dia. Mas, segundo o Walter Feldman, o contágio nos jogos, dentro dos jogos, não tem acontecido. Então vamos lá. O Corinthians está de folga na rodada, volta a jogar só na quarta-feira com o Atlético Goianiense. E o Jonas Campos, ele está lá falando com a gente direto da nossa redação de esportes e traz as novidades do Timão. O homem chegou, Jonas, é isso? Casares está na área. Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Flávio, ao Salazar, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tá na área sim, viu, Michele? Casares iniciou hoje os trabalhos lá no CT Joaquim Grava, ainda de maneira separada, né, do restante do elenco, fez alguns testes físicos nas dependências internas do CT Joaquim Grava, mas já está lá se ambientando, né, muito amigo do Otero, seu companheiro dos tempos de Atlético Mineiro, certamente conhecendo os novos companheiros de Corinthians e já iniciando os trabalhos no centro de treinamento do Timão, mas ainda não assinou o contrato, ainda não foi oficialmente anunciado. Isso pode acontecer hoje, neste fim de semana, a qualquer momento. O jogador, inclusive, a rescisão dele com o Atlético Mineiro ainda não está publicada no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID. Então restam aí esses detalhes burocráticos para que o Casares seja oficialmente anunciado pelo Corinthians, que, como você disse, folga nesse fim de semana e volta a campo só na quarta-feira da semana que vem contra o Atlético Goianiense, um jogo adiado lá da primeira rodada, a partida que acontece na Neoquímica Arena. O Coelho, para esse jogo, já não conta com o Fagner, que tomou o terceiro cartão amarelo na rodada desse meio de semana contra o Sport. E o Mauro Bocelli ainda é uma dúvida, segue treinando de maneira separada, se recuperando de um problema no tornozelo. Mas o Timão, tudo tranquilo, folguinha, e o Casares pode ser anunciado a qualquer momento, Michele. Valeu, Jonas. Flávio, o que você acha do Casares? Bom jogador e vai nos dar muita matéria. Ele é bem divertido. Ele gosta de um rebola saia, né? Falei aqui na terça-feira. Rebola saia. Ele é o Cueva, a versão Corinthians. Sabe? O Cueva é mau jogador? Não. Só que ele não joga, faz zoeira e tal, né? E o Corinthians agora
checkmate no São Paulo. Casares de um lado e Natel do outro. Não tem negócio com o Corinthians. Nossa Senhora. Não é? Não tem. Ganha quem ganhar, nós temos lá. Tá tudo certo. Pro Corinthians vai ser bom. Não, tecnicamente não tenho o que discutir. Ele é muito bom. Você que falou que o Corinthians quer acabar com a igrejinha? Não, um dirigente do Corinthians mandou para mim, porque eu falei, olha, Otero, Casares, Luan, e o pessoal falou assim, não, pode ficar tranquilo que aqui a gente sabe lidar com isso e tá na hora de acabar com essa igrejinha aqui dentro. Olha, então... muito bem. Marcelo Bazégio, ao vivo do CCT da Barra Funda. Ô Marcelo, alguns torcedores foram protestar no embarque do São Paulo no aeroporto. Tá virando moda, hein, Bazégio? Boa noite. Boa noite, Mi, tá virando moda, é isso mesmo. Boa noite para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O São Paulo embarcou para Porto Alegre e o clima esquentou. Alguns membros da principal torcida organizada do São Paulo, a torcida independente, foram até o aeroporto de Viracopos, em Campinas, para manifestar aí a insatisfação com a má fase do clube. E é claro que os principais alvos dos protestos foram o diretor de futebol Raí, o presidente Leco, o técnico Fernando Diniz, mas também Daniel Alves. Pois é, o Daniel Alves, que a gente sabe que teve influência direta em algumas escolhas do São Paulo, como por exemplo a contratação do técnico Fernando Diniz, a torcida fez questão de gritar, cantar que o São Paulo é muito maior que o Daniel Alves. A gente sabe, a torcida está chateada com o camisa 10, pelas imagens que circularam nas internets dele tocando um instrumento enquanto se recuperava de uma fratura no braço. Teoricamente ele não poderia estar tocando um instrumento e pior, gerou aglomeração na sua própria residência. Então as imagens não caíram bem para a torcida do São Paulo. O São Paulo que enfrenta o Inter amanhã no Beira-Rio, é um confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Inter vice-colocado, São Paulo na terceira colocação. E de Porto Alegre, o tricolor vai direto para Buenos Aires, porque no meio de semana tem o River Plate da Argentina. Imagina se o São Paulo perde para o Inter e volta de Buenos Aires eliminado da Libertadores. Como vai ser esse desembarque do São Paulo em Guarulhos? Depois do que os corintianos presenciaram há alguns dias, imagina o que os são paulinos vão ter de lidar em relação à fúria da torcida, que certamente não vai deixar passar essa eliminação na Libertadores, né, amigos? Virou moda. Nossa, que situação, hein? Mas provavelmente eles não vão sofrer o que sofreram os corintianos, porque eu tenho certeza que depois daquilo que aconteceu, e depois desse protesto de hoje, que foi ali, foi um protesto realmente, com músicas e tudo mais, não teve nenhum tipo de agressão e intimidação, certamente o São Paulo vai voltar e sair pela pista, vai se preparar para evitar qualquer contato com a torcida. Para a felicidade do Bazégio e do Garrafa, que não vão ter que passar. Não vão precisar passar pelo que eu passei. Vamos colocar o vídeo ali, ó, antes do Flávio comentar? Era legal ouvir o que eles estão falando, né? São Paulo é maior do que você. Daniel Alves. Time sem vergonha, São Paulo é maior que você. Bando de safado! Bando de safado! Bando de safado! Bando de safado! Foi estilo sua essa daí. Então, essa manifestação foi o estilo da que você pegou ali também, que os torcedores indo pra cima. Que os torcedores, eles chegaram a ter contato com os jogadores, né, que eu fui. Essa não teve contato. Você vê que tem um cordão de policiais ali, eles estão gritando, xingando, tudo bem, mas os jogadores estão passando calmamente ali, indo embora. O que eu fui, o jogador saiu correndo. O Cantilho deu um pique que não deu até hoje no gramado. Ele teve que correr mesmo, teve empurrão, enfim. Ô Flávio, o Daniel Alves, o São Paulo é maior que o Daniel Alves? Nos últimos 10 anos não dá para comparar um com o outro, né? O Daniel tem sido muito... O Daniel levanta taça pra caramba. O São Paulo não sabe o que é taça, ó. A Glória, instituição, obviamente, que é maior que qualquer pessoa. Agora, alguém foi preso daquela agressão da torcida? Não, né? Tá. A torcida do São Paulo é muito mais que isso aí, né? Esses caras não são nada. É uma meia dúzia de 3 ou 4, não tem o que fazer. Os caras estavam indo trabalhar, né? Esses caras não tem o que fazer. É simples, bota o segundo BP Choque, se bem que tem muito amiguinho deles lá no segundo BP Choque, e acabou. E faz os caras descerem no momento que eles tiverem que descer. Dentro da normalidade.
dentro da normalidade para quem tem consciência, para quem sabe o que é o time de São Paulo hoje. Perde do Inter e perde do River. São Paulo é pior que os dois. Pior que os dois. Como é pior que a LDU jogando lá. Ganhou aqui, perdeu lá. O que vai acontecer? O São Paulo será eliminado da Libertadores porque ele jogou em Juliaca e o LDU não jogou. Aí o LDU ganhou lá embaixo. O time o time lá de Juliaca não existe. Não existe. Binacional? Não existe. Não. E ele existe de 6, de 8 e ganhou de São Paulo. O São Paulo perdeu lá. E então o São Paulo perdeu de 6 mais 8, dá quanto, né? E aí o São Paulo perdeu. Todas as vitórias do... Jogou lá em cima e os caras jogaram aqui embaixo. Aí já dá essa diferença. No mais, o São Paulo ganhou de 3-0 aqui e perdeu de 4-2 lá. Então o São Paulo poderia se classificar. São Paulo é do nível da LDU. O River é melhor que os dois, então está dentro da normalidade. E o São Paulo é inferior ao Internacional. Mas isso. Isso é o normal. E é por causa disso que eu acho que o São Paulo tem que jogar assim, força máxima, concentração total no jogo contra o Inter. Porque a chance de se classificar na Libertadores é muito pequena. Então, o momento agora é entender assim, é isso aqui que o Flávio falou, é entender. Nós temos o time do Inter é melhor, o River é melhor, a dificuldade de classificar é muito grande. Então, foca no Campeonato Brasileiro, o time está numa boa colocação, dá essa resposta para a torcida, ganha um pouco de paz e, vai para cima, joga tudo que tem para jogar contra o Inter. Tem um bom time o São Paulo? Tem um bom time? Eu acho que o São Paulo tem um time para jogar mais do que está jogando. Eu acho que o time do São Paulo é bem meia boca. O time de São Paulo é pior que o time do Santos? O São Paulo não tem um jogador como o Marinho. Não tem um jogador como o Soteldo. O elenco do São Paulo é maior, mas assim, sabe? Aquela história do cara é bom jogador, mas não joga. Então não é bom jogador. Exatamente. E o São Paulo é um saco de gato, né? Eles vão contratando. O Santos, como não tem dinheiro, não dá pra fazer saco todo mundo ganha mais de 1 milhão. Quando tem dinheiro, ele contrata o Cueva, contrata o Leandro Damião, faz essas coisas todas. Todo mundo ganha mais de 1 milhão. Mas basicamente é o seguinte, o São Paulo, ele pode ter uma chance amanhã contra o Inter, porque eu não sei que Inter vai jogar também. Porque o Inter tá pressionado, porque depois que perdeu do Grêmio, ele faz 2 jogos fora de casa pela Libertadores, perdeu os 2, ele pode ser eliminado da Libertadores. E aí seria um horror. Mas se jogar normalmente o Inter, São Paulo e Inter em Porto Alegre, os 2 times completos, a tendência era Inter. Você ter noção do que você pode. São Paulo pode ganhar do River? Pode, é futebol, né? Uma vez o Paysandu ganhou do Boca lá depois tomou de 4 lá em cima, mas tudo bem. Mas o normal não é isso. O River é melhor que qualquer time brasileiro. Não é melhor que jogava 6 meses, hein? E veio aqui, fez gol assim, não importa, tocando. Não importa. É melhor que qualquer. Não é melhor que o São Paulo, é melhor que qualquer time brasileiro. É melhor que todos. Então acabou. E há alguns anos. É melhor que todos há alguns anos. O duro é o São Paulo perder de um binacional que tomou de 6, tomou de 8, é vergonhoso. Ele perdeu do Binacional, ele perdeu da altitude. Esse é o ponto. E os outros dois não vão jogar na altitude por causa da pandemia. Agora o problema, eu acho que além de tudo, é azarado. E o Daniel Alves colaborou demais para deixar a situação ainda pior, soltando um vídeo. Olha, assim, então, assim... eu já acho que o Daniel Alves está certinho. O dinheiro. Você acha que ele fez de propósito para dar uma... Não, acho que não, acho que ele não está nem aí, está muito certo. Ele é um cara independente, a independência financeira deixa o dinheiro deixa o cara independente. Ele não tem que ficar escondendo nada, ele tem que dar satisfação para a diretoria de São Paulo. Se ele podia bater o raio do tantã, ele bateu e acabou. O São Paulo não perdeu porque ele bateu o tantão, deixou de bater. Eu não gosto muito dessa hipocrisia, não. Ele não entraria em campo do mesmo jeito, né? Eu acho até que faltou ali um senso de vir aqui um diretor imediatamente, mas logo cedo, deu a polêmica. Olha, ele estava liberado, o problema dele não é um braço, ele não vai jogar porque não tem condição física. Ele tem condição física, só que aí o legal é que ele não tá nem aí. Aí deu a margem pro pessoal ficar debatendo. Até ficou, aí vai ligar para o pessoal que debateu na internet não debateu quando o São Paulo não pagou e ainda não pagou o que deve pro Daniel, né? Eu acho até que o dirigente devia ter feito, sabe o quê? Ter apagado o fogo, se fosse o caso, depois chama lá na xincha o jogador. Aquela discussão não teria. Isso, você protege o jogador. Bom, 2 jogos dessa rodada do Brasileirão reservam duelos interessantes no banco de reservas. Um deles é Fernando Diniz versus Eduardo Cudê. O outro seria Luxemburgo contra o Domenech Torrent, só que o técnico do Flamengo está infectado com o novo coronavírus, mas a ideia do jogo dele vai estar lá. Mais um capítulo da discussão: técnicos brasileiros contra treinadores estrangeiros. Os sotaques diferentes já fazem parte do chamado novo normal do futebol brasileiro. Os campeões querem sempre mais. Não treinamos 50 dias. Você está viajando. Nos últimos 2 anos, os treinadores estrangeiros ganharam ainda mais espaço nos principais clubes aqui do nosso Brasilzão. E ó que essa moral toda aí tá diretamente ligada aos trabalhos primorosos do português Jorge Jesus no Flamengo e do argentino Rorrito Sampaoli no Santos. O Portuga chegou em junho de 2019 no Fla, ficou cerca de 1 ano e conquistou 5 títulos comandando o rubro-negro carioca.
O vice-campeonato brasileiro em 2019, mesmo com o Santos nada badalado, abriu de vez as portas do mercado daqui pro Sampaoli. O estilo de jogo ofensivo e vistoso fez com que o hermanito fosse cobiçado por inúmeras equipes para esse ano. Agora técnico do Atlético Mineiro, o Sampaoli já até levantou a taça lá do Estadual de Minas. La realidad es que nosotros somos un plantel en evolución que precisa mejorar un montón de aspectos porque los juegos van a ser cada vez más complicados y tenemos que estar más preparados. Para a vaga deixada pelo Sampaoli, o Santos contratou o também estrangeiro Jesualdo Ferreira. Só que o português não teve o mesmo sucesso do antecessor não, viu? Uma prova de que nacionalidade não é sinônimo de resultado positivo não, longe disso. Tanto é verdade que o bom e velho Felipão ganhou o Brasileiro em 2018 pelo Palmeiras, o Renato Gaúcho está há mais de 4 anos no Grêmio e o Thiago Nunes levou o Atlético Paranaense aos títulos da Sul-Americana em 2018, um título internacional, e da Copa do Brasil no ano passado. Só mostra que a gente precisa tempo, continuidade e realmente a crença numa ideia clara e principalmente o apoio de quem está envolvido no dia a dia, porque as críticas elas vêm independente das circunstâncias. Apesar da possibilidade de contratar quase qualquer técnico brasileiro para o lugar do Jesus, o Flamengo foi para o mercado europeu e trouxe o até então pouco conhecido Domènec Torrent, espanhol que durante anos e anos trabalhou como auxiliar do venerado Pepe Guardiola. E mesmo com esse currículo international, o homem tá tendo trabalho, viu? Podemos lembrar a Jürgen Klopp, que aconteceu em Liverpool. Os primeiros 3 anos não ganhou nada. Mas o primeiro ano não ganhou nada. Estenderam o contrato. Mas se vocês não entendem isso, eu não posso explicar. Essa é a meia verdade. O Inter apostou no argentino Eduardo Cudê para 2020 e chegou a liderar o Brasileirão com autoridade. Ou seja, certo, meus amigos, é que não existe fórmula perfeita para essa equação aí, treinador mais futebol ser igual a resultados dentro de campo. O importante, de fato, é que técnico e jogadores achem um jeito de falar a mesma língua. Uma coisa é real, o técnico quando chega de fora ele chega com mais respaldo porque ele não está nesse dia a dia. E aqui o técnico ele não consegue trabalhar muito porque logo ele é demitido, a média é 3 meses e meio e tal. Para você fazer um trabalho decente você precisa de um certo tempo. E o técnico de fora normalmente vem respaldado por bons elencos, que o cara não vai aceitar, ele não precisa trabalhar aqui. O São Paulo não precisa trabalhar no Brasil. O Domènec não precisa trabalhar aqui, não é? O Cudê não precisa trabalhar aqui. Já o técnico brasileiro, ele não tem mercado lá fora, ele tem que priorizar aqui. Então ele meio que faz o jogo dos caras. Você olha hoje o Luxemburgo jogando, parece o Filipão, segurando o jogo, travando tudo. O Luxemburgo é muito mais que isso. Então é complicado esse tipo de situação. Faz 1 ano que os técnicos estrangeiros lideram o Campeonato Brasileiro. Essa questão, eu já até comentei isso aqui no Gazeta Esportiva, então assim, não tem estrangeiro é melhor que brasileiro é melhor que estrangeiro, para mim isso não existe, tem técnico bom estrangeiro e brasileiro, tem técnico ruim estrangeiro e brasileiro, a gente teve experiências horríveis, como a do Gareca aqui no Palmeiras, e teve experiências ótimas, como agora do Jorge Jesus, para pegar os 2 extremos. Eu entendo o seguinte, eu entendo que os caras, como disse aqui o Flávio agora, os caras tiraram os brasileiros da zona de conforto. A prova disso é quando o Flamengo, em tese o time com o melhor repertório de elenco do país, precisou contratar um técnico. O que ele preferiu? Um cara que até ontem era auxiliar. Olhou o mercado aqui. Exato. Foi direto para eu prefiro um cara que era auxiliar e ainda um novato como técnico, mas eu prefiro ele do que qualquer outro técnico brasileiro. Então aí eu acho que... E outra coisa, Flávio, quando você olha para... Antes você tinha os 2, hoje você olha quem é o técnico brasileiro bom. Pois é. Que tá bem. E olha só, a maior demonstração disso é o quê? Tem 32 times na Copa Libertadores da América. 16 são argentinos. 16, 50%. Também a tal da zona de conforto estava bem confortável mesmo para os caras, né? Nossa, eu fiquei pensando nisso, o treinador aí é difícil, né? Se eu fosse contratar para um time, não sei. O Corinthians, é só ver o... Eu ia procurar os treinadores argentinos. Olha, de volta com o Zé Paz, ao vivo da Academia de Futebol, com o provável time do Verdão para esse jogo contra o Flamengo. Até agora, hoje tá mantido o jogo, né, Zé? Vamos ver até lá. Tá mantido sim, Mil. O jogo segue mantido pela CBF, domingo às 4 horas da tarde, lá no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. É especulação, não é informação, até porque o Palmeiras ainda treina amanhã, visando esta partida contra o Flamengo. Vamos à provável escalação do Palmeiras. O Everton no gol, Marcos Rocha,
Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Aí no meio, o Ramires ou o Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima. Lá na frente, Rony ou Gabriel Veron e Luiz Adriano. Este o provável Palmeiras que enfrenta o Mengão domingo lá no Allianz Parque às 4 horas da tarde. E, ó, a gente preparou um VT super especial para tentar entender quais ingredientes que botaram ainda mais pimenta nessa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Vamos dar uma conferida. Dancinha pra cá, musiquinha pra lá. O ritmo da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo tem sido frenético nos últimos 2 anos. Em 2018, quando o Verdão levou o caneco do Campeonato Brasileiro, depois de uma vitória sobre o Vasco no Rio, o elenco palmeirense aproveitou para dar aquela cutucada no Fla, que estava disputando o título com o Parmeira. Aí foi ruim de segurar, né? Passinho da vitória em frente à loja oficial do Mengão, no aeroporto Santos Dumont. O troco veio no ano passado, depois do bicampeonato do Flamengo na Libertadores. E logo com o Gabigol cantando aquela marchinha que todo mundo que adora aloprar o Palmeiras já sabe de cor e salteado. O Palmeiras não tem mundial, não tem Palmeiras, não tem mundial, não tem Palmeiras, não tem mundial. Essa troca de gentilezas, de carícias, de afagos entre a galera dos dois times passa muito pelo lado financeiro da coisa. Ninguém hoje é capaz de acompanhar a dupla em contratações e salários, o que faz com que as duas equipes estejam sempre ali, ó, toda hora almejando ou ganhando aquilo que a outra queria ganhar. Até a escolha dos técnicos de cada um tem sido motivo de muita discussão. O Flamengo ultimamente tá só atrás de gringo e o Palmeiras contratou logo o Vanderlei Luxemburgo para 2020, justo ele que sempre arruma um jeito de alfinetar quem é de fora. O que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui, ganhou um campeonato sul-americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol europeu é mais rápido. A treta já chegou até na nossa seleção brasileira, vê você. Afinal de contas, qual Gabriel o técnico Tite deve colocar lá no comando de ataque do Brasil? O Jesus, cria palmeirense, ou o Barbosa, o Gabigol, artilheiro da nação? O último quiprocó envolvendo os mais recentes arquirrivais do futebol brasileiro aconteceu justamente durante essa semana. O elenco profissional do Flamengo foi duramente infectado pelo novo coronavírus. O surto de Covid-19 fez com que a diretoria do clube carioca pedisse o adiamento da partida marcada para este domingo, às 4 horas da tarde, contra o Palmeiras, aqui no Allianz Parque. Pois os dirigentes do Palmeiras bateram o pé, recorreram aos protocolos da CBF para esse tipo de situação e foram contra o adiamento do jogo que está de pé pelo menos por enquanto. Mais um capítulo dessa rivalidade que soa como música para os ouvidos de uns. O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem campeão, não tem mundial, não tem campeão, não tem mundial. E ainda promete balançar o coreto do nosso futebol tupiniquim. E assim, para deixar o Flamengo ainda mais simpático, como disse aqui o Flávio, o Landim, presidente do Flamengo, que disse que era só segurar a respiração, né? Que você não, para tirar a foto, segura a respiração. Ele demitiu o Matheus Grangeiro, responsável pelas redes sociais do Flamengo, foi o responsável por tirar aquela foto dos jogadores do avião, foi demitido pelo presidente do Flamengo. Bom, Marcelo Bazégio com a equipe do São Paulo, que pega o Inter amanhã em Porto Alegre. Time definido, Bazégio? Diz aí. É isso, Mi, partida importantíssima, confronto direto pelas primeiras colocações da tabela. O São Paulo que tem como provável escalação Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita, mas também há a possibilidade do Juan Fran pintar como novidade depois de ser desfalque contra a LDU para resolver alguns problemas particulares. Diego Costa e Léo formando a dupla de zaga e Reinaldo na lateral esquerda. No meio campo, Tietê, Daniel Alves, pois é, Daniel Alves deve começar o duelo com o Colorado entre os titulares, Gabriel Sara e Igor Gomes, com Luciano e Pablo formando a dupla de ataque do tricolor. Aparentemente esse deve ser o time do técnico Fernando Diniz para o duelo lá em Porto Alegre, viu, amigos?
Valeu, Bazejo. Última notícia, Salazar? Vai ter Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, aliás, o STJD negou o pedido do Flamengo e confirmou. Tem jogo, tem Palmeiras e Flamengo domingo. Nandim demite o presidente do STJD. É isso. Sensacional. Os jogadores do Palmeiras estão certos em querer jogar contra o Flamengo e vai ter jogo, hein? A maioria respondeu que sim. 74% dos votos. Pessoal, a gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje aqui. Tchau, Flávio. Tchau, Salazar. Domingo tem mesa redonda ao vivo, 9 da noite. O programa vai estar espetacular. Serjão tá com a gente. Vai ser bom. Vai ser muito Feldman, bom. Né? O Feldman, o doutor Gustavo Cabral, para falar da vacina, Covid e tudo mais. Então, vem com a gente. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, Flávio. Tchau, Salazar. Valeu. Um abraço.